I am Jim Collison, and this is Gallup's Call to Coach, recorded on February 24th, 2022. Olá, eu sou o Yuri Trafani e esse é o Gallup Call the Coach, gravado em português hoje, no dia 23 de fevereiro de 2022. Call to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. Call to Coach é um programa para quem quer ajudar outras pessoas a descobrirem e usarem seus pontos fortes. A gente convida especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar táticas, percepções e estratégias para ajudar os coaches para que eles possam maximizar o talento de indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. I kind of like the way you say it. Right above me is a link to the chat room. If you'd like to chat with us during the program, you can click on that, sign into chat, and join us. Or if you have questions after the fact, you can send us an email, coaching@gallup.com. Don't forget to subscribe to this podcast on your favorite podcast app so you never miss an episode. Se você estiver assistindo ao vivo, clica no link que está aqui em cima e você vai poder acessar o chat, o bate-papo e conversar com a gente ao longo do programa. Se você estiver ouvindo o episódio gravado e tiver alguma dúvida, é só escrever para coaching@gallup.com. Ou então se inscrever, aliás, além disso, se inscreva aqui debaixo para que você possa acompanhar as nossas atividades. Yuri Trafani, who's not only my best friend at work now, but he is our host today. Yuri is with Inner, a Gallup training partner in Brazil. And Yuri, always great to hang out with you on Call to Coach. Welcome back. Thank you, Jim. It's always my pleasure being with you. We are partnering for almost 2 years now, and it's a great honor being with you. Thank you for all your support for the Brazilian Strengths project. Well, you're very welcome. I'm excited. We have a fabulous guest with us today, and his name almost means fabulous, which is pretty great. And so I'll let you guys get to it. Thanks for coming out today. Thank you, Jim. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português para você que quer conhecer e se apaixonar pelos seus talentos, mas principalmente para você que quer entender e aprender a usar os seus talentos. E para ajudar a gente nessa jornada hoje, a gente tem um super convidado, que é o Fabrício Saiter, e eu adoro o jeito que ele se apresenta. Quando o Fabrício se apresenta, ele começa sendo humano. Ele diz que ele é filho, irmão, marido, pai, mas além de todas essas qualidades humanas, o Fabrício também tem as qualidades profissionais. O Fabrício é terapeuta, é coach de pontos fortes, é autor do livro Segunda-feira Sua Linda. Ele também tem um podcast sobre o Segunda-feira Sua Linda. Ele é professor de pós-graduação e, olha, é um cara global. Ele faz tudo isso para a gente no Brasil e nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos. Fabrício, bem-vindo ao nosso bate-papo, cara. Obrigado, Yuri. Gratidão, querido, por essa acolhida. É uma alegria estar aqui. Eu já disse a você, e agora em público, aí, diante da sua audiência, que tomar contato com essa metodologia verdadeiramente me toca, sabe? Eu faço parte da primeira turma de coach certificado da Gallup aí do Brasil e para mim foi um divisor de águas na minha vida quando eu pude me reconectar com muito daquilo que eu trazia da minha história de vida e colocar hoje, sobretudo, na minha vida profissional, né? Hoje, todos os dias, eu tenho a oportunidade de organizar minha vida através dos meus talentos, fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor. Então, poder falar sobre isso e contribuir com essa comunidade, para mim, realmente é um prazer. Gratidão pelo convite, viu? Que é isso, a gente é que fica grato. Você, tão famoso aí com seus programas, livros e atividades, aí poder compartilhar o seu conhecimento com a gente. E hoje, pessoal, o Fabrício vai ajudar a gente a entender o talento organização. Sabe, Fabrício, eu tenho algumas pessoas aqui que não
conhecem tão bem a metodologia, né? Tem vários coaches aqui, mas tem algumas pessoas que estão chegando agora. Vamos para elas o que é o talento organização. Segundo a definição da Gallup, pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento organização são capazes de organizar, mas também têm uma flexibilidade que complementa essa capacidade. Elas gostam de determinar a maneira como todos os recursos e partes podem ser organizadas para uma máxima produtividade. Fabrício, essa é a definição formal. Fala do seu jeito de encarar esse talento. Como é que você vê esse talento organização e como é que ele se manifesta aí na sua vida? Ok. Para mim, a primeira coisa que eu gostaria assim, de compartilhar e de deixar claro assim, para a nossa audiência, que foi quebrar uma crença minha, que era, na verdade, entender que aquele conceito que eu tinha de organização em mim não era exatamente o conceito do qual a metodologia da Gallup trazia, né? Para mim, quando eu aprendi através do meu processo de educação, organização era ter as coisas muito bem arrumadinhas, ter as coisas muito bem, né? E eu recebi vários coaches depois da minha formação com essa mesma impressão de que a organização era aquela coisa toda, e isso a Gallup traz como o talento da disciplina, né? Que tem como uma imagem aquela mesa bem posta e tudo. Então, eu queria já começar dizendo o quanto que esta organização ela traz um olhar mais para mim, através das minhas palavras aqui, como um alinhamento, né? Na verdade, eu costumo dizer que para mim é uma trilha que eu vou construindo para fazer coisas diferentes em papéis distintos, né? Como você disse, com as minhas partes, tem hora que eu estou ali como pai, tem hora que eu estou como esposo, tem hora que eu estou como profissional, tem hora que eu estou ali como amigo, e organizar isso para que eu entregue o meu melhor, o meu resultado, né? Então, assim, a imagem que vem para mim, Yuri, que eu gosto muito, é uma imagem do malabarista, né? Onde todos os pratos são muito importantes dentro desse contexto e eu não posso deixar nenhum cair. Para mim já foi um desafio, né, durante a própria formação, Yuri, perceber como é que eu poderia estar no momento presente, focado naquilo que eu estava fazendo, e fazer e ser multitarefas, vamos dizer assim, né? E aí a organização, eu sinto que ela me ajuda exatamente nisso, sabe? A poder construir um caminho, um alinhamento com flexibilidade, com adaptabilidade, para que eu possa fazer as coisas de forma a entregar um resultado, né, eficaz, sem precisar me ficar capenga no resultado, você entendeu? Ficar fragmentado naquilo. Porque a vontade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo ela é grande. Então, a organização ela me ajuda exatamente a maestrar isso, né? Perfeito. Muito legal que você trouxe isso, Fabrício, porque esse é um desafio que os coaches aqui no Brasil encontram mesmo, dessa falta de entendimento do que é o talento organização. Para o pessoal ter uma ideia, o original em inglês, esse talento chama arranger, que é arranjador, alguma coisa desse tipo, né? Então, eu acho que até o nome em inglês ele faz mais jus ao que significa o talento, né? Realmente, e olha só, o Fabrício ajudando a gente a lembrar que quando a gente fala nesse sentido de organização, de deixar cada coisa no seu lugar, a gente está falando na metodologia da Gallup do talento disciplina. Legal, Fabrício. Demos uma olhada no que é esse talento, né? Que é conhecer esse talento. Mas antes de colocar em prática um talento, a gente precisa amar esse talento. Me fala da sua relação com organização, né? Como é que você ama esse talento? O que te faz amar esse talento? Da onde vem o teu namoro com o talento organização? Eu sinto que a base é verdadeiramente o autoconhecimento, que é algo que a gente fala muito na nossa metodologia, que é ter a consciência que cada um tem um filtro, né? Então, eu precisei perceber como que eu funcionava, sabe? Como é que era o meu ritmo para entender que isso era um talento e não
uma vontade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? O que eu quero dizer com isso? Até eu compreender que a organização era um talento meu, muitas vezes eu me achei afoito em querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou querer mudar as coisas, porque eu não tenho a menor dificuldade. Vou dar um exemplo pessoal, uma oportunidade que eu tive durante 22 dias de motorhome na Califórnia. Eu várias vezes mudei o nosso projeto, o nosso plano em cima da hora. Antes de conhecer esse talento, eu até muitas vezes fui julgado, tipo, pô, mas você não consegue seguir um trilho? E aquilo não fazia sentido para mim. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, eu amo novo, eu amo desconhecido, eu amo deixar uma possibilidade de imprevisto. E isso me dá uma versatilidade, Uri, grande, né? Eu estou aqui com você, agora aqui nos Estados Unidos são 3h12, mas hoje eu já gravei podcast, eu já fiz atendimento, eu já meditei, eu já fui dar minha corrida, estou aqui com você, vou atender até a noite, vou terminar com a meditação, tudo isso de uma forma alinhada, tudo isso de uma forma que, para mim, aos meus olhos, tem uma direção, não é algo assim, tem uma direção, e a organização ajuda, como você tão bem diz, a arranjar, né? Basta você ver a figura do maestro. Tem alguém lá que está tocando um instrumento e detalhe, no mesmo instrumento, todos, por exemplo, no violino, cada um daquele ali afina de um jeito, cada um tem um perfil, e o maestro ele tira o melhor som de toda aquela orquestra com particularidade, sabe? A organização, eu amo a organização exatamente porque ela me ajuda, inclusive, a organizar os meus outros talentos, para que eu possa botar em prática. Legal. Né? Ele acaba maestro dos outros talentos. Agora você. Ou a combinação entre eles, né? Entendi. Ele acaba funcionando como um catalisador entre dois talentos, né? Se você me permite, até claro. dar um exemplo nisso aí, o meu quinto é realização e o meu sexto é ativação. No início, não foi muito fácil, porque a imagem da ativação é alguém saindo com a largada, da realização é chegando na corrida. Então, você imagina internamente, já que nós estamos falando de comportamento, maneira de pensar, sentir e agir, o quanto que isso, se não tiver organizado, pode trazer uma confusão. Né? Então, qual foi a forma que a minha organização achou, metaforicamente falando, de organizar esses dois talentos? Foi, todos os dias eu faço uma corrida longa, mas essa corrida longa ela é composta por várias corridinhas. Então, eu preciso, para terminar uma maratona durante o dia, fazer várias corridas de 10 quilômetros, sabe? E aí eu estou contemplando a minha ativação e também a minha realização. A organização que me ajudou a maestrar isso. Legal. Né? O teu organização diz, ativação, você agora. Realização, você agora. Está na hora de começar, exato. Está na hora de terminar. Muito bom. E como é que esse talento, organização, apareceu na sua vida profissional? O que ele tem a ver com as suas escolhas? O quanto das suas escolhas foram influenciadas pelo seu talento organização? É interessante você fazer essa pergunta, porque agora há pouco nós estávamos aí, né, antes de entrar aqui, batendo um papo e tudo, com o Jim. Eu vou compartilhar aqui, inclusive, com o público, de uma dor pessoal, de um desafio pessoal na minha formação. Porque quando eu fui fazer a formação da Gallup, e acho importante a audiência escutar isso também, assim, eu tinha uma questão, como é que eu, como terapeuta, já era terapeuta, como que terapeuta eu vou usar essa ferramenta dentro do meu consultório para contribuir com o cliente, né? Porque algumas coisas pareciam paradoxais, né? Como é que eu vou usar isso aí? E aí, Yuri, eu precisei me aprofundar mais ainda na questão da Gallup, o que a Gallup trazia de autoconhecimento, o que a Gallup trazia até que envolvia conhecer o funcionamento até da maneira comportamental mesmo do cliente, para que eu pudesse perceber que o meu talento organização poderia me ajudar muito a captar, ou seja, perceber como que o meu cliente poderia organizar a vida dele, poderia, na verdade, usar os talentos dele. E eu saí da formação
acreditando assim, tem tanto gás para queimar com os 5 primeiros talentos, que o meu cliente só vai precisar abrir esses 34 depois de 4, 5, 6 meses, 1 ano. Eu cheguei a ficar um tempo falando isso, tá? Até eu conhecer, aprofundar na organização. Quando eu aprofundei no meu talento organização e percebi o quanto que, na verdade, é possível, com a minha flexibilidade, com a minha adaptabilidade, eu poderia contribuir com o meu cliente para que ele pudesse fazer essas parcerias poderosas, como eu te dei o exemplo agora da ativação e da realização, eu consegui levar isso mais para consultório. E isso me ajuda muito hoje, sobretudo na mentoria com os líderes, né? Porque eles trazem um caminhão de conteúdo e, diferente da terapia, que muitas vezes a gente não traz algo direto, eu devolvo para eles muitas das perguntas para que eles possam, na verdade, ir construindo esse caminho e não ter em mim uma bengala ou uma muleta, você entendeu? A organização me ajuda muito nisso. Qual talento que poderia fazer uma parceria aqui? Qual atividade que você faz que você poderia estar usando mais esses talentos para que, na verdade, eles possam tirar o melhor proveito disso? Não sei se eu respondi para você. Poxa, respondeu sim, respondeu sim. E já que a gente está falando de trabalho, atividade profissional, né, uma das suas atividades profissionais aí é o teu podcast, o Segunda-feira Sua Linda, que já está sendo ouvido em quantos idiomas? 34 países. 34 países. Poxa, são brasileiros e países que falam a língua portuguesa. Diferente, né? Muito legal. Me conta uma coisa, como é que você vê essa questão dos talentos como veículos para amar a segunda-feira, né? Qual a relação que existe entre os talentos e o poder amar a segunda-feira, quando você começa a trabalhar? Existe relação entre isso ou não, Fabrício? Olha, eu não sinto que isso, primeiro, que isso não é a verdade absoluta. O que eu vou te responder, eu nunca li livro nenhum, mas eu vou te dizer o que faz sentido para mim, sabe? Quando eu comecei, quando eu fiz a formação da Gallup, Yuri, eu trabalhava praticamente no consultório de segunda a sexta, ou seja, eu só atendia no consultório. Quando eu descobri dos meus talentos, eu percebi que por mais que eu tivesse sucesso naquilo que eu fazia, eu tinha muito para expandir. Então, eu diminuí a minha agenda de clínica e fui para podcast, fui para palestra, fui para workshop, fui para treinamento, fui escrever meu livro, fui para outras possibilidades. O que eu quero te dizer com isso? Eu sinto que os talentos, sobretudo, me ajudam a integrar hábitos e a minha agenda. Quando eu falo agenda, como eu escolho viver o tempo que eu tenho para viver. Porque objetivos são muito importantes. E nós, sobretudo, coaches, olhamos muito para o objetivo. Mas eu procuro sempre convidar o meu coach a perceber que o hábito é mais perene do que o objetivo. O objetivo ele é pontual. Em determinado momento, a pessoa, conseguiu e tal. E o hábito vai levar ela no caminho. Então, eu sinto que os talentos me ajudam a pegar os meus hábitos e integrar os meus hábitos com essa agenda, com aquilo que eu vou escolher fazer durante o dia, né? Então, por exemplo, tem determinados momentos que eu tô no consultório, eu não preciso estar no consultório levando o meu carisma em alta, porque eu não tenho que ser amiguinho do meu cliente, eu tenho que estar ali contribuindo com o caminho no desenvolvimento dele. Agora, se eu estou numa palestra que a pessoa vai me escutar 1h30, 2 horas, eu preciso trazer o meu carisma de frente para que ela, como é que eu vou escutar esse cara esse tempo todo? Tem que ser algo agradável, tem que ser algo gostoso aos ouvidos, né? Então, assim, eu sinto que os talentos ajudam nessa integração. Se eu tivesse que fazer para você uma trilogia, seria hábitos, o meu schedule, ou seja, como eu invisto o meu tempo para viver, e os talentos me ajudam muito nesse mix aí, entendeu? Que legal, muito interessante. Fabrício, a gente vai batendo um papo aqui e as pessoas que estão nos assistindo vão ficando curiosas e vão querendo alguns esclarecimentos. Então, vamos trazer aí uma pergunta do Vinícius, que diz respeito lá àquela sua definição de organização. E ele diz o seguinte: diante dessa definição, saber lidar com imprevistos, ser bem flexível,
Como é que você relaciona esse talento com talento adaptabilidade, né? Porque o adaptabilidade também tem essa pegada de saber lidar com o imprevisto e ser flexível. É o seu organização emulando o adaptabilidade? Você também tem o adaptabilidade? Como é que você vê isso? Ok. Gratidão. Vinícius, obrigado por isso. Olha só, primeira coisa que eu gostaria de comentar é que nós estamos falando de um padrão de comportamento, né? Ou seja, é algo que flui em nós não de uma forma racional, né? É algo que não vai fluindo. Então, o que eu quero dizer? O que eu sinto ao escutar essa pergunta do Vinícius é assim: a organização, para mim, eu saio de um ponto, de uma linha, de uma trilha que não é um trilho. Um trilho já está mais para a disciplina do que para uma organização, do que para um estratégico, enfim. É uma trilha, ela tem ela é sinuosa, ou seja, eu posso pegar, talvez eu não pegue atalhos, mas eu posso pegar caminhos e tal. De uma trilha, e no momento que eu vou executar, que eu vou aplicar, eu sou flexível, eu adapto, eu posso estar com tudo pronto para uma viagem, mas se eu sinto alguma coisa que no meio do caminho me chamou a atenção, pode ser que eu desvie, porque talvez aquilo ali seja melhor, sabe? Ou talvez pode ser que eu vá lá, busque aquilo e complemente a minha viagem, você entendeu? Porque eu sinto que não tem problema nenhum sair desse prumo. Eu estou casado há 28 anos, 30 anos com um ser humano, a minha esposa, que tem disciplina. Então, para ela, é muito importante, a minha sócia, inclusive, que eu entregue as coisas muito bem delineadas, está mais para o trilho do que para a trilha, porque se na hora que ela está imersa ali, eu chegar com alguma coisa nova, ela quase que entra em pânico, você entendeu? Agora, respondendo a pergunta do Yuri, a adaptabilidade, meu filho, caçula, 19 anos tem adaptabilidade, então, a adaptabilidade, ele não arruma com antecedência, ele não organiza a orquestra dele com antecedência. Então, o Gabriel, que também tem excelência, ele deixa para cima da hora. Ele vive um dia de cada vez. E ele chega no ponto, mas a mãe quase infarta com disciplina. Você entendeu? O pai teria que resolver antes, porque a realização quer ver a linha de chegada. Então, assim, a adaptabilidade vive o aqui e agora, um dia de cada vez. A organização, eu sinto que ela tem orquestrado, ela tem ali arranjado, mas se for preciso mudar, tá tudo bem. Se for preciso acrescentar, tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Né? Muito legal. Obrigado aí por esclarecer, Fabrício. E agora, esse nosso bate-papo aqui tem muito de ajudar as pessoas a estarem em prática o talento. Você se lembra de alguma coisa que você faz diferente ou alguma coisa que você faz de uma forma especial? Por que você tem esse talento de organização? Assim, as pessoas ouvirem, sentirem o seu talento organização em ação. Tem alguma história, algum caso, alguma prática? Falou, ó, o meu talento organização em ação, ele é assim. Cara, eu gosto muito de contar uma história que para mim tá inclusive no meu livro, para mim mexeu muito comigo. Foi assim, eu participava de um treinamento, eu dava um treinamento do qual eu era um dos instrutores, e fui convidado, Yuri, para fazer esse treinamento em Fortaleza durante um período. Só que a nossa equipe era uma equipe pequena, e toda a equipe que foi para Fortaleza estava acostumada com uma equipe em São Paulo 3 vezes maior, que tinha gente para colocar música, tinha gente para cuidar do hotel, tinha gente para cuidar do background todo, tinha médico, tinha tudo. E nós fomos para Fortaleza, um grupo muito pequeno. E eu era o líder daquela equipe, né? E eu tinha que fazer ali, construir aquele treinamento com a mesma eficácia que nós construímos em São Paulo, só com uma equipe pequena. E aí a minha organização, aliada à minha individualização, ajudou a perceber que aquele terapeuta, por exemplo, era louco por música. Então fazia todo sentido eu, por exemplo, colocar ele na cadeira do DJ. Tinha uma pessoa que tinha carisma e fazia todo sentido eu colocar ela para acolher os problemas que tinha naquele final de semana dos treinando, sabe? Uma outra pessoa que tinha
uma médica, inclusive, que era muito organizada, disciplinada, então ela fez um papel ali que ela deixava tudo ajeitado, ou seja, eu construí ali a minha orquestra. E foi, eu até conto isso no livro, porque foi uma grande emoção. Nós terminamos esse treinamento, nós fizemos 8 edições em Fortaleza e Brasília, e em Fortaleza nós terminamos esse treinamento numa jangada, todo mundo festejando e celebrando, porque aquelas pessoas que tinham como formação terapeutas, médicos, eles tiveram a oportunidade ali de reviver muitas coisas que eles não faziam desde a adolescência, você entendeu? Quer dizer, que é, por exemplo, ser o DJ, que é, por exemplo, a própria médica organizar uma coisa que ela dizia, Fabrício, parecia que eu estava brincando de casinha, colocando as vendas assim, organizando isso, organizando aquilo, sabendo, ou seja, esse é um exemplo que eu trago, inclusive, no meu livro, onde eu sinto que eu pude usar os meus talentos, sobretudo a organização, para orquestrar diferentes perfis, você entendeu? Fazendo, com papéis distintos, fazendo atividades distintas que precisavam, Yuri, acontecer no mesmo tempo, naquele final de semana. Nós não tínhamos uma segunda possibilidade de causar uma primeira impressão, você entendeu? Porque aqueles treinandos estavam fazendo aquele treinamento pela primeira vez, né? Então, eu tive que realmente usar, e foi uma oportunidade muito legal, muito gostosa. Eu gosto muito de compartilhar esse momento, sabe? E aí a gente, você falando isso, eu escuto o seu individualização também nessa história, né? Porque o seu organização distribuiu as tarefas, mas talvez tenha sido o seu individualização que disse qual tarefa deveria ser com qual pessoa, né? Exato, então, enxergar muito cada legal. um único, né? Exatamente. Essa tua história, além de esclarecer o papel da organização, também mostra para a gente o quanto, quando uma pessoa está dentro da sua zona de talento, ela se energiza, né? Como essa médica que talvez para uma outra pessoa com outro talento achasse essa atividade de organizar as coisas cansativa, chata, repetitiva, mas dentro dos talentos dela, isso energizou ela se sentiu brincando de casinha, né? Olha, sem nenhuma demagogia, as pessoas que estão aqui, não sei se sabem, meu primeiro talento é carisma, né? Mas você falou agora aqui, eu vou ser sincero com você, eu me arrepiei pela palavra que você usou, brincando. As pessoas, muitos dos coaches, quando vão nos procurar, eles querem um norte, eles querem se achar, eles querem se encontrar, ou eles querem uma luz. E talvez uma pergunta muito importante seja assim: quem você deixou de ser quando cresceu? Porque muitos dos nossos talentos, Yuri, isso foi fundamental para mim, por isso que eu te disse isso já, o que envolver essa metodologia para mim, eu estou dentro, sabe? Porque isso mudou a minha vida por completo, no aspecto de perceber que o que esse homem de 52 anos faz hoje tem muito a ver com aquele menino que estudava no Sacré-Cœur, com 6 anos de idade, lá no Espírito Santo. Você entendeu? No que diz respeito a usar realmente os talentos, colocar realmente os talentos em prática. E esta história que nos trouxe até aqui, ela está viva dentro de nós. Então, muitas vezes, quando nós vamos para a carreira, para o fazer ou para o ter, nós esquecemos desse ser. E este ser é o que nos traz diferente, que faz com que seja diferente de cada um, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu faço palestra desde 1994. A primeira palestra que eu fiz foi em 94, numa praia chamada Manguinhos, no Espírito Santo, com uma equipe de vendas. Eu sempre tive pavor de fazer slide, Yuri. Nunca gostei de fazer slide. Mas fazia, aliás, eu sou da época do retroprojetor, né? Então, assim, mas nunca gostei de fazer. O dia que a Márcia fez, em 2014, eu dei um livro para ela, com uma dedicatória, nossos filhos assinaram, e ela descobriu que tinha disciplina, minha esposa, ela ama ficar 2 horas vendo uma fonte, uma cor de fundo, etc. Eu nunca mais fiz um slide da minha vida, porque o meu negócio é lá na frente me comunicar, e ela faz toda a comunicação visual do nosso trabalho. Então, o que é isso? Isso trouxe leveza. Isso trouxe uma leveza mesmo, porque eu fazia com raiva, não entregava um resultado quase que com eficácia, você entendeu? E demorava a fazer, né? E isso é um tempo que eu posso usar para viver e não sobreviver, né? Claro,
Claro. Né? Legal. Agora, olha só, tem gente aí que que eu chamo da velha guarda te fazendo pergunta. A Sofis, né? A Adriana Sofia perguntando aqui. Querida. Fabrício, querido, muito bom te ver aqui. A minha pergunta é sobre como a meditação ajuda a potencializar seu talento de organização. Obrigado pela pergunta, Sofis. Uau! Adriana, querida, gratidão. Essa pergunta sua, para mim, eu sinto que ela pode realmente, bom, está contribuindo comigo, né? Trazer isso mais à superfície, mas pode realmente contribuir muito com a nossa audiência. Eu sinto que é muito em razão do mindfulness, é muito em razão de eu estar no momento presente. Se você sair, usando de metáfora de novo, se você sair por trás do público ali, naquela orquestra, imagina que o maestro é o cara da organização, e for olhar esse maestro de frente, é provável que ele esteja com a batuta ali, Yuri, fechando os olhos e completamente em expansão de consciência. Ou seja, ele está aqui com o ouvido, prestando atenção no mínimo som que aquele violoncelo, o sétimo violoncelo está fazendo lá, mas ele está aqui completamente, e isso a meditação ajuda muito. 10 minutos antes de entrar aqui, eu falei com a Márcia, vou fechar meus olhos, todos os dias eu tenho a oportunidade de fazer isso. Para quê? Para que eu possa olhar para a minha trilha, olhar para o meu caminho e perceber que no momento que eu estiver agindo, eu preciso estar ali, né? No momento que eu estou comendo, eu preciso estar comendo. No momento que eu estou dormindo, eu preciso estar dormindo. A meditação ajuda muito a eu estar neste momento presente. Organização é fazer as coisas, fazer várias coisas, fazer coisas distintas, com papéis distintos, de forma organizada. Não é fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Não é fazer tudo ao mesmo tempo. O malabarista ele está com 10 pratos, ele não pode deixar nenhum cair. Mas o que ele está fazendo ali é malabares. E ele tem que estar no nível de estado de presença tal que se alguém estourar no circo uma pipoca, pá, ele não vai deixar cair um prato, porque ele está ali fazendo aquilo que ele está fazendo, sabe? Eu sinto que a meditação pode ajudar muito nessa organização, né? Muito legal. Tenho certeza que a Adriana Sofia entendeu e absorveu esses conhecimentos aí. Agora, Fabrício, uma coisa legal de estar nesse papo com você é que você, além de ser um coach, você é terapeuta, professor, então você tem muitas experiências. E o nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas a desenvolverem o que elas têm de bom, não é isso que a gente fala na nossa filosofia, né? Pegar o que a gente já tem de bom e desenvolver. Como é que você desenvolve o seu organização? Ou pode ser algum exemplo de algum coach ou algum cliente seu que precisou levar o talento organização para a excelência? Então, pensando aqui nas pessoas que estão assistindo a gente e que têm esse talento organização. Poxa, eu tenho talento de organização, mas eu sinto que ele não está totalmente desenvolvido. Né? Que técnica, que conhecimento, que metodologia você poderia trazer para a pessoa alavancar o seu organização? Legal. Eu sinto que tem relação com o que a gente falou agora há pouco, com a questão dos hábitos e como eu escolho viver o meu dia. Mas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nisso. Primeiro, eu sinto que parte do autoconhecimento. Eu posso fazer o assessment da Gallup, descobrir os meus talentos dominantes, pegar a descrição e até fazer sentido para mim, e pegar a descrição e colocar na gaveta. Porque, na verdade, é mais algo que eu estudei, que eu pendurei lá, de repente, um diploma na parede, ou que eu estudei e engavetei. Então, eu sinto que não basta reconhecer que eu tenho talento à organização. Eu preciso colocar em prática, eu preciso praticar. E aí, respondendo a sua pergunta, eu que tenho talento à organização, ajo com todos os meus outros talentos e com a história de vida que eu trago, diferente de uma outra pessoa que tem o talento à organização. Então, eu preciso saber como eu funciono, o que eu trago comigo de história, de vida, quais são os meus outros talentos combinados. Resumindo, Yuri, primeiro passo, respondendo a sua pergunta, autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou,
que eu trago, o que eu estou trazendo do meu pai, da minha mãe, que de repente tem a ver comigo, sabe? Que eu faço assim, coisas que eu repito, quais são minhas crenças limitantes, tudo aquilo eu sinto que é importante eu ter consciência. 2, como eu me relaciono com as pessoas, Yuri. Todos os meus parceiros, eu tenho sócio aqui nos Estados Unidos, tenho sócio de treinamentos aí no Brasil, todos os meus parceiros têm estratégico. Sou apaixonado por esse talento. Porque eu fico besta, cara, de ver a pessoa pegar um papel e rapidinho ela rascunhar um negócio que eu falei para ela ali com a minha comunicação e ser tão simples para ela botar aquilo no papel. Então, o que eu faço? O meu talento, organização, combinado com parcerias poderosas, ele cresce muito mais. Porque o que é esse maestro sem as pessoas tão diferentes que estão tocando ali? Um cara que toca um trompete, outro cara que toca um violoncelo, outro cara que toca um violino. Então, eu procuro, para maximizar o meu talento organização, fazer parcerias. O exemplo, claro, que eu dei aqui da minha esposa, por exemplo, que é minha sócia, com a disciplina dela, né? Com o input dela, que também tem input. Né? Ou seja, muitas vezes eu vou fazer uma entrevista, vou dar uma entrevista, ela me entrega 3, 4 folhas de pesquisa sobre aquele assunto que eu vou falar. Porque muitas vezes eu não tenho aquele tempo de pesquisa, mas ela tem, e ela já traz aquilo muitas vezes mastigado. Então, a minha organização, que está colocando as coisas como é que se diz? Na rumo. Trilha, no rumo, na trilha, gratidão por isso, eu faço uma parceria com quem pode me complementar. E aí, nesse caso, 1 mais 1 é mais que 2. E uma outra forma que eu vejo também de maximizar essa organização é ir me atualizando aos poucos. O que eu quero dizer com isso? É percebendo sinais. O mundo que eu vivo hoje é completamente de 2 anos atrás. E a organização me ajudou demais nisso. Eu atendo online desde 2017, mas isso se intensificou muito mais no momento pandêmico. Então, a organização me ajudou a perceber, espera um pouquinho, eu preciso olhar para esse todo e ver como é que eu vou tirar dessa laranja um caldo maior diante de uma realidade que eu vivo. Falando de outra forma para você, a organização me ajuda a me atualizar diante dos sinais ao meu redor. E assim eu sinto que eu maximizo o meu talento, né? Muito legal. Para a gente chamar o Jim de volta aqui, antes da gente chamar o Jim de volta, que já percorremos uma grande parte do nosso tempo aí, que mensagem você deixaria para uma pessoa que tem o talento organização, né? Que final sobre tudo isso que a gente falou, você deixaria para uma pessoa que tem o talento organização para que ela possa explorar o máximo possível esse talento? Primeiro, o que esse talento dispara nela aqui? A primeira coisa é essa, porque muito daquilo que, na verdade, a gente não consegue colocar em prática é que a gente não sente. É preciso pensar, sentir e agir. Se eu descubro que eu tenho organização e não sinto o que essa organização pode, na verdade, me ajudar, o que nos tira da inércia é a emoção. Então, eu preciso saber, eu gosto desse talento? Eu não gosto? Ele me diz alguma coisa? Ele me lembra alguma coisa? Eu preciso tomar contato com o sentir. Né? A partir desse sentir, eu vou desenvolver esse talento através de uma parceria, até mesmo com um colega de coach. Tem vários colegas que estão aqui conosco, que vieram para o meu podcast, a Ana, o Caleb, que estão aqui, o Pedro, o Penido, ou seja, pessoas que me acrescentam quando eu converso sobre os meus talentos, quando eu procuro ver como eles usam os talentos dele, ou seja, fazendo parcerias poderosas com outras pessoas que também falam essa mesma linguagem. Né? Então, seria sentindo e podendo praticar o máximo. Né? Dale Carnegie dizia, treinamento difícil, batalha fácil. Treinamento fácil, batalha difícil. Então, vamos praticar, para que fique recorrente, né? Muito bom, muito bom. Vamos chamar o Jim. Jim, how are you, man? Are you there? I am here. I am here and listening. Great. Do you have any additional question, or do you have other people that brought us other question? Well, we need some questions in chat. You answered, I think, the 2 that we got. So we'll wait for a second to get some really good ones here in chat. I do want to say this: when we think about a ranger, I do this every day in what I'm doing right now with the podcasts. So we have
a conversation going on, and it's even more engaging now because we have a Portuguese conversation going on. I'm watching the translation in English. I'm making sure it's going out to the chat room. I'm checking the chat room. I'm translating the chat room. I'm thinking back my own answers, right? All these things. I'm not good at any of them, right? I didn't make them. I didn't code them. I didn't develop them. They're all solutions from someone else's talent. I've just been able to organize them, bring them together, right? To make them all work together. So as you guys were talking about this today, I was just smiling because I was like, yep, I do this all the time. Muito bom. Pessoal, o Jim está contando para a gente uma coisa muito interessante, né? Que ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ele tem que olhar no chat, ele tem que ficar um para frente, outro para trás, olhar as perguntas, né? E ele disse que ele não é bom em nenhuma dessas coisas, porque cada pessoa é bom em uma dessas coisas. Ele tem esse papel de organizar, né? Essa orquestração que o Jim faz, né? É a mesma orquestração que o Fabrício estava falando para a gente, né? E essa figura do maestro, né? É uma figura muito, muito interessante. Enquanto está vindo outra pergunta aí, Fabrício, me conta, além do ativação, do diálogo entre sua ativação e sua realização, você viu uma parceria forte entre esse seu talento e organização e algum outro talento? Ou seja, com que talento sua organização namora mais? Eu não sei se ele namora mais com este que eu vou te falar, porque, na verdade, eu sinto que no dia a dia eu acabo usando aquilo que me conecta com o todo, né? Mas nós estamos em conexão aqui, porque eu, escutando o Jim falar, me veio claramente algo que eu faço todos os dias, que são lives. Todos os dias. E na live, eu estou o tempo todo passando conteúdo, estou interagindo com os chats ali, respondendo muitas vezes a pergunta e, na verdade, sem perder o rumo. Eu me lembro no último ano, agora que meu pai esteve aqui em casa, e ele mora aqui na Filadélfia, e ele disse assim para mim, meu filho, é engraçado que você não perde o raciocínio, né? Porque, na verdade, a comunicação me ajuda a isso. Então, eu sinto que a organização, assim como o Jim falou, me ajuda a olhar nesse entorno, sabe? E talvez por isso que eu ame tanto o talento estratégico, eu sinto que eu uso a organização dessa forma estratégica para ter uma visão mais ampla, e a comunicação me ajuda a não perder esse fio da meada, esse raciocínio e dar vida realmente às palavras, procurar clarificar ao máximo para as pessoas. Então, para mim faz muito sentido o que ele falou, porque isso é algo, a Márcia, inclusive, na disciplina, ela fala assim, pô, mas você não vai levar nada anotado? Eu falei, não, tá anotado, tá os bullet points aqui direitinho, eu tenho uma palavra aqui, essa palavra eu vou abrir, vai me dizer tudo aqui, entendeu? Então, realmente, é a parceria da organização com a comunicação. Muito legal. Fabrício, as coisas boas acabam, né? E essa nossa conversa, a minha conversa com o Fabrício antes, no pre-show, antes aqui, na tecnologia, já foi deliciosa, descobri coisas sensacionais sobre o Fabrício e agora vocês também tiveram a oportunidade de entender mais sobre o Fabrício. E antes da gente terminar, a Nancy está fazendo uma pergunta para o Jim. Jim, você virou entrevistado. Fica aqui com a gente para ouvir a resposta do Jim e aí a gente comenta. A Nancy ficou curiosa e ela fez uma pergunta para o Jim. Jim, como é que o seu organização aparece na sua vida para superar os seus desafios? Jim, did you see that this question is for you? Yeah, Nancy's question: how does a ranger show up in your life to overcome challenges? That's the right one? Yeah, right? yeah, exactly. Yeah. Well, every challenge has multiple answers to it, and it can be done in multiple ways. And so, when presented with a challenge, I immediately I have high ideation, right, high activator, and high maximizer, so that they all play into that. But for me, every problem is just a multiple of solutions that can be implemented. And it's more exciting to think about the possibilities
than to actually solve the problem. If that makes sense. Olha que, Like, yeah. Great. Não, a Nancy, eu sei que a Nancy entendeu direitinho, porque ela é uma fluente English speaker, mas para aqueles que preferirem em português, né, o que o Jim disse é que, de uma forma bem sintética aí, é que existem múltiplas soluções para cada problema e ele se diverte mais e ele acha mais interessante organizar, né, e levantar as alternativas do que resolver em si. Isso também acontece com você, Fabrício? Você também se diverte levantando alternativas? Rapaz, nem tanto, porque o meu quinto é realização. Eu preciso check. Você entendeu? Eu preciso ali dar o dono, entendeu? Então, assim, eu diria que até o momento que eu junto ali as peças do quebra-cabeça, faz muito sentido o que ele está trazendo para mim, mas vai chegar um determinado momento que eu vou ter a água na boca para check, para falar, bom, essa aqui eu já deixei, agora eu quero partir para a próxima. Então, eu preciso sim chegar com a solução, sabe? Não, e olha que linda, né? Assim, observar a resposta do Jimmy e a sua, mostra que aquela história, né? 1 em cada 33 milhões, né? Uau. Ou seja, o mesmo talento se manifestando de formas diferentes em pessoas diferentes, obviamente, em função da relação que esse talento tem com os outros talentos, né? Poxa, Fabrício, que delícia com você. Já disse que o nosso bate-papo do pre-show foi sensacional, o nosso bate-papo aqui com a galera foi sensacional. Muito obrigado por disponibilizar esse seu tempo para a gente estar junto. Que mensagem final você deixa aí no nosso bate-papo? Gratidão, querido. Que a gente possa ser realmente instrumento aí, canal. Eu sinto que nós estamos passando por um momento planetário, uma crise de transformação, e toda crise de transformação vem, Yuri, para que a gente possa não só nos transformarmos, mas também sermos instrumento de transformação para outras pessoas. Olhar para isso, né, como a pergunta do Donald Clifton, né, imagine se as pessoas cuidassem daquilo que é bom nelas e pode ser melhor ainda, né? Isso é um convite amoroso, isso é um convite de quem quer participar de um processo evolutivo. Então, o que eu diria para as pessoas que vão nos escutar depois, que estão aqui conosco, seja instrumento, uma vida de cada vez, mas que você possa despertar todos os dias para fazer a diferença na vida de alguém. Você pode ter uma vida saudável, você pode ter uma vida produtiva, você pode ter uma vida plena, mas significativa ela vai ser se você fizer a diferença na vida de alguém. E é para isso que eu acordo todos os dias. Que legal! E eu tenho certeza que você impacta muitas vidas, uma de cada vez, com a sua individualização. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Que prazer enorme estar com você. Gratidão, querido. Gratidão. Thank you so much, Jim. I really appreciate to be here. Thank you. So glad you are here. The translator said to me what you said was be an instrument of hold on, let me get that again. I had that an instrument. Oh, I had that. I had it in my head and then it went away. Transformation. Thank you. It just went away. An instrument of transformation, and that's very, very powerful language. So thank you for doing that as well. I appreciate you being here. Yeah. Thank you, man. With that, we'll remind everyone to take full advantage of all the resources we do have available now in Gallup Access. Head out to gallup.com/CliftonStrengths. Não esquece, o Jim sempre lembra disso e eu quero reforçar. No site da Gallup tem tanta coisa legal, no Access da Gallup, então gallup.com e buscar lá os recursos, né, que tem muita coisa legal. My arranger let me down there for a second. If you, for coaching or master coaching, or if you want to become a Gallup certified strengths coach, you can send us an email, coaching@gallup.com. Yuri, let them know how they can get in contact with you. Pessoal, se você está pensando em ser um coach de pontos fortes, experimenta o caminho que a Gallup oferece. Você pode mandar um e-mail para Gallup, coaching@gallup.com, ou você pode entrar no site da Inner, www.inner.com.br, e lá toda a nossa equipe está à sua disposição para te contar como é essa formação e você poder fazer parte desse nosso movimento.
que, como o Fabrício disse, a gente está mudando uma pessoa de cada vez, mas a gente está mudando o mundo. Já são 27 milhões de pessoas no mundo que fizeram esse assessment, 18 mil coaches no mundo, transformando esse mundo, fazendo as pessoas pensarem no que elas têm de melhor. Yuri, that was a lot more than I said. If you, I'm inspired. Fabrizio inspired people. He has inspired. Yeah, that's so great. That is so great. Well, if you found this helpful, we'd ask that you'd share it, and you can follow us on all the social channels just by searching Clifton Strengths. And with that, we'll say goodbye, everybody.